A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar na oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, versículo 9, a seguir, que começa dizendo assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, quando ele diz Pai Nosso que está no céu, é que a sua oração ela deve ser direcionada somente ao Criador, ao nosso Pai que está no céu. Só a Ele devemos orar, só a Ele devemos pedir, clamar por misericórdia, contar as nossas necessidades, porque somente Ele pode responder e pode conceder a vitória. É a Ele que nós direcionamos, é a Ele, né? Somente a Ele. E aqui também ele continua dizendo: santificado seja o teu nome. Quando ele diz santificado seja o teu nome, eu entendo que o Senhor está querendo nos dizer que somente o nome dele deve ser reverenciado em nossos lábios. O cristão deve reverenciar o nome do Senhor. Tem que ser santo nos lábios do cristão. Jó, no capítulo 3, capítulo 2 de Jó, quando a mulher de Jó diz para ele amaldiçoar o Senhor Deus e morrer, ele respondeu assim, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: Mas ele lhes respondeu: Fala como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Então o nome do Senhor foi reverenciado sempre nos lábios de um santo, do nosso querido irmão Jó. O nome do Senhor foi santo, mesmo em dor, na aflição que ele estava enfrentando. O nome do Senhor foi santo, reverenciado, e mesmo em meio às angústias, o nome do Senhor foi santo nos lábios do servo Jó, do servo dele. E aqui continua, né? É o versículo 10 que diz assim: Venha o teu reino. Ele está ensinando para que quando você for orar, peça para ele que venha o reino dele. E a Bíblia nos fala em Romanos, capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então peça para ele, né, que o gozo, a paz e a alegria venha reinar no seu coração. Quando ele está falando para orar, pedindo para ele que venha o teu reino, ele está querendo dizer isso. Peça para ele que o gozo e a paz e a alegria venha reinar no seu coração, na sua vida. E ele continua dizendo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor Jesus nos dá exemplo, né? Quando ele estava ali na oração, no Getsemane, ele direcionou ao Pai e disse que, Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Ele referiu essas palavras, que o Pai fizesse a vontade do Pai e não a dele, né? Então, quando você for pedir para Deus, quando você for orar, fala para Jesus, né, que é para ele cumprir a vontade dele na sua vida. Abre mão das suas vontades, abre mão dos teus desejos, entrega, deixa Deus cumprir a vontade dele na sua vida. Através da oração, você pode sim falar isso para Deus. Você pode sim orar: Senhor, faça-se a tua vontade. Senhor, que seja somente a tua vontade, que não exista outra vontade no seu coração, somente a vontade do Senhor. Peça, ore, profetiza sim na sua vida. E aqui ele continua, versículo 11: O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Peça para Deus o pão de cada dia.
Peça para Ele nunca deixar faltar. Peça para o Senhor. Ele está nos ensinando a orar assim. E aqui também continua o versículo 12, que diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esse versículo é uma condição. Você vai pedir a Deus para te perdoar as suas dívidas de acordo com como você tem perdoado. Ou seja, seja justo. Esse versículo está nos ensinando isso. Seja justo, né? Peça para Deus perdoar e apresente para Ele que você também tem perdoado. Porque senão não vai resolver, não vai adiantar você pedir para Deus te perdoar se você não perdoa. Se você não é capaz de perdoar, não vai resolver. Então o Senhor perdoa de acordo com você também tem perdoado. E aqui continua, versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Jesus, quando estava ali na oração do Getsemane, ele disse para os discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentações. Então, o cristão, ele deve estar sempre orando, sempre vigiando e orando para que ele não venha cair em tentação. E o versículo aqui, 13, nos ensina para nós pedir para Deus que não deixe cair em tentação, orar sempre, pedir: Senhor, não nos deixa, né? Então, tem uma condição também: vigia e ora. Vigiai e orai para que não venha cair em tentações. O Senhor falou isso para os discípulos. Devemos vigiar e orar. Então, esta é a oração do Pai Nosso. Que você venha meditar nesta oração. Que Deus abençoe, que essa palavra possa encontrar milhares e milhares de corações sedentos e famintos pela palavra do Senhor. Que essa palavra possa encontrar morada no seu coração. Que Deus te abençoe, meus queridos e amados irmãos. Medita. E até o próximo vídeo. Amém?